Então, um processo que parecia ser uma novidade muito importante, que ia ampliar ao máximo o envolvimento, a participação das pessoas, que é a questão do orçamento participativo digital, daquele sonho de ampliar. Ali teve como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, né? Ampliou, o orçamento tornou mais conhecido, tudo, mas cortou a participação popular direta, né? E aí, uma coisa que eu vi que me entristeceu muito foram as pessoas se organizando nas lan houses, né? Pegando uma lista partidária que tinha a identidade, o CPF que precisava para poder votar, e passava ali as madrugadas inteiras digitando voto, né, para poder vencer as obras. Então teve muita gente que fez a coisa séria, aquelas pessoas que já vinham do movimento popular, com os conselhos, com os envolvimentos na participação direta, levou a coisa a sério, mesmo no orçamento participativo digital. A Praça São Vicente, por exemplo, lá do Parque Padre Eustáquio, foi uma conquista importante. Lá o campo do Tele Santana, o centro ecológico lá, o Parque Ecológico lá de Venda Nova, foi uma conquista importante, assim, na moral, no orçamento digital. Mas acontece que aí já vinha gabinete de vereador, que já não estava muito satisfeito nada com participação popular direta, porque os gabinetes se sentiram alijados desse processo, os assessores. Então, onde eu vi assim, surgindo a maior oposição ao processo da democracia direta e que acabou isolando o processo, infelizmente, foi a partir da Câmara de Vereadores, da democracia participativa, representativa, né, que se sentiu ameaçada. E pior, pelos assessores que compõem ali esses gabinetes, que têm trabalho no chão dos bairros, que se sentiram traídos, né, porque eles não tinham mais aquela função de sair na rua, pegando a reivindicação de um outro para levar para o vereador pedir o prefeito, para o prefeito atender o gabinete dos vereadores, e depois eles mandarem cartas, nós conseguimos isso, nós conseguimos, porque ali o povo já estava reunido ali, participando então, mas ao contrário de somar esforços para tornar a democracia representativa mais forte, com mais recurso, aí vieram para cima da democracia direta, do orçamento participativo. Aí, com o final, nessa época eu já tinha assumido a Secretaria de Administração Regional de Venda Nova, né? E com a experiência, tudo, eu acabei sendo convidado ali, e aí ampliou muito a minha visão, a minha participação e a minha compreensão da cidade, das políticas públicas. E aí, com o final do governo do prefeito Fernando Pimentel, numa aliança que foi feita com o PSB, o prefeito Márcio Lacerda, ali as coisas já foram, a visão do prefeito Márcio Lacerda de uma administração competente, mas assim, sem o envolvimento da participação popular e muito menos da democracia, da participação direta, né? E aí foi o fim da experiência aqui em Belo Horizonte. Mas esse embrião todo precisa ser recuperado, colocado em livro e trabalhado para que a gente consiga de algum modo, as pessoas, os setores populares consigam de algum modo recuperar essa crença na democracia direta, na participação popular, né? Mas da participação popular com
objetividade, né? Discutindo algo concreto, as políticas públicas da cidade, dos municípios. E a partir dos municípios, quem sabe chegar a nível dos estados, né? Bom, nesse ponto aqui, que nós já estamos caminhando para encerrar, precisava de fazer uma diferença da importante participação popular nas manifestações, os sindicatos, as lideranças políticas, as entidades de classe, os movimentos contra o racismo, os movimentos contra a homofobia, LGBT, QI+, todos esses movimentos nas ruas, ocupando as praças, lutando pelas bandeiras da democratização, dos respeitos a esses diversos setores da sociedade que de algum modo têm muita perseguição contra, muita opressão, os movimentos por luta por moradia, por transporte, esses movimentos são muito importantes. Mas é preciso também pensar em algo mais adiante, um passo mais adiante desses movimentos, ou para onde eles precisariam ou deveriam caminhar, né, na questão da possibilidade de vir a ter um controle mais efetivo sobre os orçamentos públicos, né? Que por um lado, os movimentos de pressão, os movimentos de massa que vai para a rua, faz cobrança, aí é para quê? Um recado para que as pessoas eleitas, os partidos políticos, reflitam sobre o que o povo está pressionando e, de algum modo, traduza isso em aprovação de leis, de projetos de leis que vá atender essas reivindicações. Mas, só que a sociedade, como ela é muito disputada e, sobretudo, os recursos, nós estamos tratando de orçamento, né? Os orçamentos públicos, o patrimônio público. Então, tem setores que estão mais consolidados, que estão cada vez mais arraigados, mais fortalecidos, inclusive, que não quer saber de ouvir reivindicação, não. Se precisar de apelar muito, eles jogam as armas em cima e vêm com a ditadura, então o golpe militar, e aí mata mesmo. Quando não tem assim, esses organismos de espionagem, a exemplo do Mossad, né? Eles já eliminam as pessoas em diversos países do mundo. Se for contra as bandeiras políticas deles, sai de algum modo eliminando as pessoas daqui e dali, né? E então, o que eu penso, nessa avaliação, é que os movimentos populares, eles têm de algum modo se organizar para poder dar resultado nessa luta, não ficar só ali na manifestação, não, vamos para a praça, vamos no dia tal, nós vamos fazer uma grande manifestação, que é super importante. Sem isso, que aí os setores oprimidos da sociedade estariam, nós já estaríamos numa ditadura mais radical, né? E a gente pode ver lá nos Estados Unidos como é que está lá a extrema-direita, depois que assumiu o poder lá, com o atual presidente lá, já pelo segundo mandato, as coisas, é só dar uma olhada na televisão, nas reportagens, até filtradas de algum modo e estampadas nas redes de comunicação
comerciais. Assim, já dá para dar uma olhada como é que as coisas lá não estão cada vez mais distantes daquela imagem que tinha que os Estados Unidos eram um país democrático, que tinha Constituição, Abraham Lincoln. Está muito longe disso, né? O que a gente vê. O governo federal invadindo os espaços dos estados, que lá tem constituições autônomas, né? E com exército, com esse eu não entendo bem, né? Mas uma força policial lá, o ICE, né? Entra dentro da casa das pessoas, do trabalho, sequestra as pessoas e as pessoas somem, você não sabe onde vai aparecer, onde que ele vai, não. Então, se esses movimentos populares, democráticos, vão para as ruas reivindicar, como lá nos Estados Unidos agora a gente está vendo uma reação grande desses movimentos, mas se também não organiza do ponto de vista dos partidos políticos, ter partido, ter organização, participação direta das pessoas ali nas reuniões, nas assembleias dos partidos, para eleger os seus representantes e chegar de algum modo a ocupar os cargos nas câmaras de vereadores. No caso, nós estamos analisando a cidade, né? Então, esses movimentos ficam mesmo como... vamos ver o que esse povo está dizendo ali, vamos ver o que vai dar para a gente atender. Então, quem já ocupou os setores, os lobistas que já ocuparam os partidos políticos, que já ocuparam a Câmara de Vereadores ali, mais de 80% das câmaras de vereadores dos 5.700 municípios dos 26 estados, mais do Distrito Federal, já está entregue a quem não quer ouvir população, a quem não quer conversar em democracia direta, muito menos. Orçamento participativo, jamais. Então, quer dizer que esses movimentos que estão nas ruas, fazendo reivindicações temáticas, né, igual o movimento contra o racismo, por exemplo, que é um movimento forte, mas precisa de dar um passo à frente na organização política, né? Partidária, inclusive, para a eleição de representantes, sim, num princípio, né? Para poder colocar a partir das casas parlamentares, aí no caso do município as câmaras de vereadores, no caso do estado as assembleias legislativas e no caso do federal a Câmara de Deputados e o Senado, que sem isso é muito difícil que a justiça, no caso aí a Suprema Corte, o STF, consiga segurar o respeito pela Constituição durante muito tempo. E essa turma já descobriu que criando partido político, pode criar partido à vontade, desde que tenha dinheiro e cumprindo as regras ali, que não são muito difíceis, cria um partido, cada um desses partidos tem possibilidade de ter 513 vagas na Câmara Federal, então cada partido pode ter até 500, pode ter 1, 2, 3, mas até 513 candidatos a deputado federal, por exemplo. Imagina, se nós já temos aí a direita, né, chamados centro-direita, perto de 20 partidos, se fosse 10, seriam 513, 5.130 candidatos. Mas como são 20, perto de 20, então seriam mais de 10 mil candidatos. Enquanto a esquerda aí tem 3, 4 partidos, mais uns 4 que fala que é de centro-esquerda, mas a metade desses partidos, as vagas são ocupadas na hora de eleger por quem tem dinheiro. Então essas vagas, a metade é mais à direita. Fala que é centro, mas nas votações lá no Congresso fecha tudo com a direita. Então fica cada vez mais longe de ter orçamento participativo, de ter
democracia direta em qualquer assunto, né? Então, eu acho que esses movimentos populares, a minha leitura é que precisa caminhar para se reorganizar. Esse movimento que estava acontecendo em Belo Horizonte, aí até 2000 vamos pensar 2008, depois até 2012 ele já foi minguando, né? Enquanto isso, a nível nacional, todo mundo já acompanhou o que aconteceu, sabe o que aconteceu. Os discursos golpistas, né, da Lava Jato e a imprensa, e eu falei a princípio, mais antes, aí atrás, que quando a ação política ela vai na direção da democratização, da participação popular, a reação e aí cabe bem a palavra, as forças reacionárias, né, a reação, ela vem muito mais forte, porque é um povo endinheirado e tem gente que trabalha para eles, faz o que eles querem, né? E nesse sentido, a reação cresceu muito, né? Do total dos partidos políticos hoje oficializados, se a gente fazer uma pesquisa aí junto ao STE, nós temos aí perto de 30 partidos oficializados. Desses 30 partidos oficializados, que cada um pode ter, bem que estão fundindo agora, fazendo federação, e cada federação pode ter também até 513 candidatos só. Então, mas desses 30 partidos, vamos supor aí que a gente tenha no máximo 8 partidos considerados de centro-esquerda para a esquerda, né? Andando do centro para a esquerda, 8 partidos. Quer dizer, 30 menos 8 são quantos? 22? 22 partidos que dizem do centro, que é o tal centrão, caminhando para a direita, até a extrema-direita. Aí, na extrema-direita, nós já temos uns 10 partidos políticos. Então, tem muito mais candidatos e candidatas buscando voto na sociedade nesse campo do que no campo da esquerda, que supostamente teria interesse nessa democracia direta, na participação nos orçamentos participativos, né? Então a gente está vendo o resultado aí. Em vez de democracia direta, em vez de participação popular, de orçamento participativo, nós chegamos foi aonde? No 2018 para até 2022. Nós chegamos no orçamento secreto, não foi? Então, quantos trilhões de 2019 a 2020, 2020 a 2021, 2021 a 2022, né? De 2018 a 19, 19 a 20, 20 a 21, 21 a 22, 4 anos. Quantos trilhões arrecadados com recursos públicos? São os consumidores que pagam, porque esses setores produtivos e que controlam o comércio, eles repassam, embutem as taxas deles, os custos para os consumidores é que pagam. Então, quantos trilhões anuais isso foi dissipado, perdido, que ninguém sabe, que o negócio passou a se chamar orçamento secreto. Mas, então, onde que está isso? Há um refluxo dos movimentos populares, a classe média vai para o sítio, vai para a praia, vai para os barzinhos, não quer saber de política. Quando mexe muito com os brios do povo, aí eles vão para a rua, fazem aquelas manifestações maravilhosas, mas dali não tem muita consequência, para e fica esperando ter uma outra agressão da extrema-direita para eles poderem voltar para a rua. Não, o movimento de democracia direta, de participação, de organização dos movimentos populares para a democracia participativa, ele é mais perene, é mais permanente, é mais lenta, mas ela tem um rumo de ocupar o Estado, ou através dos cargos da representação,
dos parlamentos, dos cargos executivos, ou então dos conselhos, né? E cobrança mesmo, mas entendendo que esse processo, que as pessoas precisam de assumir o que a gente aprendeu nesse movimento, que é o controle social dos orçamentos, é o controle social das políticas públicas. Bom que a partir da política da democracia representativa elejam os parlamentares, os governantes, mas a democracia direta, participativa em cada um desses setores passa a ter um controle social das políticas públicas. Aí, com certeza, os resultados são mais efetivos, mais positivos do ponto de vista da aplicação desses recursos, desses trilhões e trilhões que ficam soltos aí, se a continuar a democracia representativa tendo acabado, sufocado e exterminado com a democracia participativa, com a democracia direta. Então esse é um assunto para frente, né? Mas tem alguns vídeos que nós fizemos nessa época, vídeos ainda de videocassete, desses videozinhos de acetato, né? E acredito que no YouTube já deve ter alguns vídeos desses postados sobre essas reuniões dos orçamentos participativos em Belo Horizonte, às vezes colocado pela própria prefeitura, pela Secretaria de Planejamento. Não sei porque nessa época o YouTube ainda não estava tão pungente como agora, muito forte e tem muito mais informação. Mas pode ser que tenha. Eu, pessoalmente, que tenho um arquivo enorme, tudo eu fazia vídeo, fotografava, filmava, gravava as reuniões todas, então tem mas não sei o que faz com isso, né? Eu estou tentando aqui ver se passa esses arquivos para um trabalho assim, para esses vídeos mais atuais, para a forma eletrônica mais atual, mas não é uma coisa barata, não é uma coisa que o salário da gente permita a gente fazer de uma vezada só. Agora, animando aqui escrever esse livro, né, que eu estou concluindo agora, vamos ver se a gente consegue de algum modo pegar as fotografias para ilustrar o livro, para os vídeos acompanhar isso para deixar para as pessoas essa reflexão e acreditando que o nosso povo precisa assumir esse processo da cidadania mais nas mãos, né? Não pode deixar tão solto como está, não. Porque voltar a ser escravo, como nós estamos voltando, não é algo bom, não. Não acho, não. Quem gosta disso tem muito mau gosto, na minha opinião. Não preza a qualidade de vida, não preza a vida alegre que todos nós merecemos e queremos ter, não. Um beijo no coração, fica aí expostas as nossas experiências, né? Eu agora com 78 anos não tenho muito mais o que fazer nas ruas, mas aqui podendo colocar essas experiências no papel, no livro, no texto, no vídeo, nós vamos seguindo por aí. Então um abraço, espero que tenha servido de alguma coisa esses momentos aqui da gente fazer essa reflexão. Então até mais.